Olá, amados, saudação de paz, morando em Cristo quem vos fala. Estou aqui nesse Santo Monte, como aqui é um local árido, um local deserto, como vocês podem ver. E aqui também tem algumas pedras. E o Espírito Santo me trouxe à memória uma passagem muito interessante na Bíblia, que está em Mateus capítulo 4, que fala acerca da tentação de Jesus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4 que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias, o tentador se aproximou para tentar Jesus. E disse assim para Jesus: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus disse: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo, ainda não satisfeito, leva Jesus a um pináculo do templo e diz assim: se tu és o Filho de Deus, lança-te daí abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde em todos os teus caminhos e para que não tropece os teus pés em pedra alguma. Jesus disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo, ainda não satisfeito, torna a conduzir Jesus a um monte muito alto. E de lá de cima desse monte muito alto, o diabo mostra para Jesus, faz Jesus contemplar todas as glórias de todos os reinos do mundo. E diz para Jesus: se prostrado me adorares. Está vendo isso? Está vendo essas glórias terrenas? Está vendo essas glórias de todos esses reinos? Eu te darei. E Jesus diz: apartai-vos de mim, Satanás, porque também está escrito, somente ao teu Deus amarás e adorarás e prestarás culto. Somente ao teu Deus amarás, adorarás e prestarás culto. Queridos, essa passagem é muito interessante. A Bíblia diz que logo em seguida Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado. Por que está logo em seguida ou a seguir? Porque não houve intervalo. Intervalo de quê, Moreno? Intervalo entre o tempo que Jesus estava sendo batizado lá embaixo, no deserto, sendo batizado no Jordão por João Batista. Jesus, ele estava com a sua identidade ainda em oculta. Se você fosse até Nazaré e perguntasse quem era Jesus, as pessoas iam apenas dizer: não, é o filho de José, o carpinteiro, é um jovem solteirão, bonito, de 30 anos, que exerce a mesma profissão do seu pai. Só que Jesus, naquele dia, ele decidiu se apresentar para o mundo, se apresentar para todos. De que maneira? Saindo de Nazaré, saindo ali da Galileia, e foi até o deserto da Judeia, aonde João Batista, o seu primo, estava batizando algumas pessoas. João pregava arrependimento, as pessoas confessavam seus pecados e em seguida ele batizava as pessoas. Batismo por remissão de pecados. Pois bem, Jesus, mesmo não sendo pecador, Jesus, mesmo sendo imaculado, santo, nunca houve pecado algum nele, não tinha nada para confessar. Mesmo assim, Jesus se colocou no lugar de pecador, assumiu o lugar de pecador. Ele fica na fila dos pecadores. João Batista, ele se direciona até João Batista, entra nas águas. João Batista não queria batizar Jesus, ainda chega a dizer assim: tu vens a mim? Tu que devia me batizar e tu vens a mim? E Jesus disse: tem que ser dessa forma, me batize, para que se cumpra toda a justiça. Por que Jesus se batizou, sendo que Jesus não tinha pecado algum? Jesus se batizou para confirmar, para consolidar, para testificar, para que todos soubessem que o batismo de João Batista era veraz, tinha verdade, era válido. Segundo ponto, Jesus se batizou também, Jesus foi até ali para se batizar, para remissão de pecados, mesmo não sendo pecador, para se colocar no lugar de pecador, no meu lugar e no teu lugar, assumindo o meu lugar e o teu lugar de pecador. Terceiro, Jesus ali, ele assume a sua identidade. Antes dali, Jesus estava com a sua identidade meio que oculta, identidade essa como filho de Deus. Mas a partir do momento que ele resolve se batizar, ele está dizendo: Deus, eis-me aqui, eu estou assumindo o meu lugar de servo. Jesus ali, quando João Batista batiza Jesus, acontece algo diferente no batismo de Jesus que não aconteceu no batismo de ninguém. O céu se rasga,
desce uma pomba, desce o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba, paira sobre Jesus. Os céus se rasgam e dali uma voz dá um brado: eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. Não se sabe ao certo se só João Batista ouviu aquilo, ou se só Jesus ouviu, ou se só Jesus e João Batista ouviu, ou se todos ali ouviram. O certo é que Deus agora confirma o ministério de Jesus na terra e diz: eis aí o meu filho amado. Ele é meu, ele tem um dono. Por isso que está escrito logo em seguida, sem intervalo. Assim que Jesus é batizado, Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Note que Jesus ele está num deserto, em um ambiente hostil, um ambiente árido, seco. Marcos vai dizer que ele estava em meio às feras. Por quê? Porque naquela região não era um deserto qualquer. Naquela região não era um deserto, o mesmo deserto que João Batista estava batizando as pessoas, não. É um deserto, é um ambiente mais hostil, como já falei anteriormente, mais árido, mais deserto, um local mais seco, o sol bastante quente, certo? Durante a noite o deserto, o frio é muito agressivo, muito intenso. Jesus está no meio das feras, naquele lugar, diz o historiador, que havia hienas, leopardos e leões, e Marcos vai dizer que Jesus estava entre as feras. Mas quando a pessoa é de Deus, mesmo em meio ao deserto e mesmo em meio às feras, Deus guarda. Jesus não foi... quem lê Mateus capítulo 4 vai pensar: olha, o diabo só investiu contra Jesus 3 vezes. Né? Ele mandou Jesus transformar as pedras em pães, depois mandou Jesus pular do pináculo do templo, e em seguida ele levou Jesus ao alto do monte e mostrou todas as glórias do mundo e pediu que Jesus se prostrasse perante a ele, que ele daria toda aquela glória. Mas não, o diabo não investiu apenas 3 vezes contra Jesus nesse deserto, porque Lucas vai dizer no capítulo 4, com mais precisão, que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo durante 40 dias. Terminando os 40 dias, ele teve fome, e o tentador se aproxima para poder falar para ele que ele transformasse pedras em pães. Imagine você ser tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites. O diabo em sua cola durante 40 dias te oferecendo tudo aquilo que você gosta. Você já pensou? É difícil, né? Jesus passou por isso. Jesus está num deserto sendo tentado durante 40 dias. Ô Moreno, por que o Espírito levou Jesus, conduziu Jesus até o deserto justamente de propósito, propositalmente para ser tentado pelo diabo? Isso era necessário? Sim, era necessário. Para quê? Para testificar que realmente Jesus, ele era aquilo que aquela voz lá no Jordão, quando o céu se abriu, falou: eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. Jesus agora, antes de começar o seu ministério, ele precisava passar pelo deserto, vencer o diabo na palavra, para provar para todos que realmente ele era o Filho de Deus e que estava pronto para começar o ministério. Porque Deus não dá ministério para ninguém sem antes fazer com que a pessoa passe pelo deserto. Eu vou repetir: Deus não dá ministério para ninguém sem antes fazer com que essa pessoa passe pelo deserto para ser tentado, afrontado, confrontado pelo diabo face a face, frente a frente. Todo crente, se ele não passou por isso, um dia ele vai passar. Uma hora ou outra Deus vai permitir que o diabo confronte ele frente a frente. E ali está Jesus. Queridos, o corpo de Jesus como homem, ele estava debilitado. Jesus estava desidratado, seus lábios ressecados, seu corpo fragilizado, 40 dias sem comer. Uma pessoa sem comer durante 40 dias, ela não tem a mesma precisão de raciocínio que uma pessoa que está se alimentando normalmente. Uma pessoa sem beber água, ela não tem o mesmo raciocínio que uma pessoa que bebe água e se hidrata constantemente tem. Não. O raciocínio fica mais lento. A pessoa tem até vestigem. O que é vestigem? A sensação de que o seu corpo está girando. Jesus sentiu essas sensações. Os seus sentidos não ficam tão mais aguçados. No deserto, com fome durante 40 dias,
em meio às feras, passando frio intenso durante a noite, sol provavelmente acima de 40 graus, provavelmente a sua audição já não funcionava com tanta precisão, a sua visão já não funcionava com tanta precisão, a sua audição não funcionava com tanta precisão. Audição, visão, paladar, olfato, não funcionava com tanta precisão. São 40 dias sem se alimentar, em um ambiente hostil, seco, árido. Pense aí. Quem faz jejum sabe do que eu estou falando. Quem faz jejuns mais intensos sabe que chega uma hora que dá até tontura. As pernas tremem, as carnes tremem. O corpo de Jesus está debilitado. Todavia, Jesus espiritualmente está uma bomba relógio, uma bomba atômica, aliás. Jesus, o seu corpo carnal está debilitado, mas o seu corpo espiritual, o seu estado espiritual está poderoso. Aí foi onde o diabo se atrapalhou. O diabo observou, percebeu a hora que Jesus estava mais vulnerável. E ele chega com as suas propostas para dizer: vou aproveitar agora. Ele não está raciocinando direito, já faz 40 dias que não come. Deve estar tendo vestigem, deve estar tendo náuseas. Eu vou chegar agora que eu vou me aproximar. Pois é, o diabo deixa para se aproximar não é quando você está forte, não é quando você está cheio da unção, cheio da graça, poderosão, sabe? Aparentemente, sabe? Ele deixa para se aproximar quando você está fragilizado. Ele deixa para te tentar quando você está triste, quando você está depressivo, quando você está cabisbaixo, quando você está geralmente passando algum momento difícil da sua vida. Quando você está bem fragilizado, ele chega no seu ouvido para dizer: desiste, para. Será que você é isso mesmo que disseram que você é? Vem comigo. Uma das investidas do diabo é essa. Ele diz: olha, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Tipo, você está com fome, você tem o poder. Vai, Jesus, transforma essas pedras em pães. Só que se Jesus fizesse isso, ele estaria obedecendo agora ao diabo e fugiria do propósito que Deus já havia determinado para ele. O diabo está tentando Jesus e está dizendo: você pode resolver o seu problema, transforma a pedra em pão e se alimenta e acaba com isso. Só que Jesus, muito inteligente, muito sábio e espiritualmente estava forte, ele diz para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Logo o diabo percebeu que Jesus era diferente, que Jesus não é igual a Adão, que ele tentou no jardim e Adão cedeu à tentação. E o mesmo espírito que tentou Adão no jardim é esse mesmo espírito que está aqui agora tentando Jesus no deserto. Jesus, alguns historiadores vão dizer que Jesus aqui ele é o segundo Adão. Já que o primeiro errou, Deus agora envia o segundo Adão para tentar arrumar a casa, consertar as coisas. Jesus está sendo tentado em um ambiente difícil, em meio às feras, como já falei, está desidratado, com fome. À noite o frio no deserto é intenso, sol muito quente, está sentindo náusea, enjoos, seu sentido já não funciona da mesma maneira de uma pessoa normal que está se alimentando normalmente. Não. Todavia Jesus resiste ao diabo, porque Jesus estava forte espiritualmente. E Jesus libera uma palavra e diz assim: diabo, imagina ele dizendo: diabo, está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás percebe: esse cara é diferente, esse cara tem palavra, já que ele tem palavra, eu vou entrar com ele também na palavra. E o diabo é tão astuto que agora nessa segunda investida dele aqui, que foi as últimas cartadas do diabo, né, para tentar parar Jesus, nessa segunda investida aqui que ele vai dar, uma das investidas dele, ele vai dizer assim: já que ele quer palavra, vamos para a palavra. E o diabo é tão astuto, irmãos, segura aqui, o diabo é tão astuto que ele usa a própria palavra para confrontar Jesus e fazer com que Jesus erre, para fazer com que Jesus saia do caminho, do propósito que Deus já havia designado para ele e para toda a humanidade. Escuta isso aqui. O diabo conduz Jesus a um pináculo do templo que era muito alto e libera uma palavra e diz assim: se tu és o filho de Deus,
Abre um parênteses aqui. Por que o diabo sempre fala se tu és? Note que o diabo está tentando colocar uma dúvida em uma verdade que Deus já havia falado lá no Jordão, quando Jesus estava sendo batizado. Percebe? Percebe? Ele está dizendo, toda vez que ele vai falar, ele fala se tu és. Então ele está tentando colocar uma dúvida em Jesus. Será que você é esse filho amado mesmo? Será que você é Jesus mesmo? Será que você vai conseguir mesmo? Será que você tem chamada? Será que você prega? Será que você canta? Será que Deus te ama? Será que você é esse filho amado em quem Deus tem prazer? Será? Ele está dizendo, se tu és o filho de Deus, lança-te daí abaixo, porque está escrito. Aí ele vai usar agora o Salmo 91, verso 7. Porque está escrito. Lança-te daí abaixo porque está escrito. Até o diabo falou, está escrito na palavra, ó. Que bicho astuto. Que bicho astuto. Lança-te daí abaixo porque está escrito. Que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos, para que não tropece em pedra alguma. Se é um bobão, uma toa que não conhece Bíblia, se jogava na hora. O diabo está usando a própria palavra para poder fazer com que Jesus se suicide, para fazer Jesus se suicidar, pular do pináculo do templo. Tá vendo? Irmãos, o diabo está usando a palavra de Deus, mas na boca dele a palavra é do diabo. Palavra de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus, é palavra do diabo. Tem muita gente que usa a palavra de Deus para distorcer as coisas, e é isso que o diabo está fazendo. Está usando a palavra de Deus para distorcer as coisas, para confundir a mente de Jesus, para fazer Jesus se suicidar. Muito cuidado. Tem muita gente que até prega, até usa a palavra, mas para distorcer aquela verdade que Deus já disse, a teu respeito e ao meu respeito. Porque Deus já tinha dado um brado lá embaixo no Jordão e disse, eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. Agora o diabo está perguntando, se tu és? Tentando colocar dúvida e usando a própria palavra, aí Jesus libera uma palavra mais forte ainda. É como se Jesus dissesse, quer palavra? Então vamos debater na palavra. Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo, ao perceber que Jesus é inteligente e é a própria palavra, e que esse Adão é diferente do primeiro, que foi tentado em um ambiente tranquilo e mesmo assim cedeu às tentações, esse está sendo tentado em um ambiente difícil, hostil, em um ambiente terrível que é o deserto, está com fome, mas não cedeu às tentações. Esse segundo Adão tem uma versão mais poderosa, Deus sabe de tudo. Vem que vem. Já estou encerrando. Aí o diabo agora vai conduzir Jesus a um monte muito alto, e de cima desse monte, ele morre como se estivesse assim, ó, tá vendo Jesus? Tá vendo? Todas as glórias de todos os reinos, mostra para Jesus todas as glórias de todos os reinos e diz assim, se prostrado me adorares, eu te darei tudo isso. O que é que o diabo está oferecendo para Jesus? Glória terrena. O diabo está oferecendo para Jesus glória terrena. Mas para que Jesus ia querer glória terrena se Jesus já é o rei da glória? Para que Jesus vai multiplicar o pão se ele já é o pão da vida? Para que Jesus vai multiplicar pedra em pão se ele é a própria pedra angular? Para que Jesus vai transformar pedra em pão se ele já é o pão da vida? Está entendendo isso aqui? O diabo está oferecendo coisas para Jesus que Jesus já é. O diabo está oferecendo coisas para Jesus que Jesus já tem. Toda vez que Deus usar alguém para fazer uma promessa para você, dizer você vai ter uma casa, você vai ser pastor, Deus vai te honrar, você já vai ser pastor, você já vai ter uma casa, Deus já vai te prosperar, já está escrito lá no caderno dele, no livro dele. Só que o diabo faz o quê? Antecipa isso com mais facilidade para que você venha se corromper, com mais facilidade, pegando atalhos. Pegou aí? Entendeu? Só que os atalhos que o diabo oferece para Jesus, todas as tentativas foram frustradas, porque Jesus tem palavra. Não, aliás, Jesus é a própria palavra. Ele abre a boca e diz assim, apartai-vos de mim, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor Deus adorarás e prestará culto. E o diabo, Lucas vai dizer que o diabo se afastou por um período de tempo. E vieram os anjos e lhe serviram. Aguente mais um pouquinho essa prova. Aguente mais um pouquinho esse deserto.
Já já vai passar. Sabe por quê? Porque daqui a pouco os anjos vão vir te servir. Os anjos vieram e serviram Jesus, e imagino eu os anjos chegando e dizendo: parabéns. Que bom que você não transformou aquelas pedras em pães. Porque aqueles pães que você ia multiplicar ou transformar, aquelas pedras que você iria transformar em pão, aquela proposta que o diabo fez para você, se você fizesse aquilo ia ser apenas migalhas, perto desse banquete que nós trouxemos para você. Então, Deus está com um banquete preparado para você. Mas se você não vigiar, vai perder o banquete e vai receber migalha do diabo. Deixa a migalha para lá, tá? Deixa o prato, a bandeja para lá, tá? E recebe o banquete de Deus. Espera mais um pouco. Espera o tempo de Deus e receba o banquete. Não coma as migalhas. Joga a bandeja fora e fica com o banquete. Lucas vai dizer que o diabo se afastou de Jesus por um período de tempo. E realmente, no Velho Testamento, hora nenhuma você vai ver pessoas, esse histórico de pessoas sendo endemoniadas o tempo inteiro, endemoniados aparecendo a todo tempo. No Velho Testamento não tem. Só a partir daí, quando Jesus começa seu ministério, aparece um monte de pessoas endemoniadas para que Jesus venha expulsar esses demônios. Isso é o quê? O diabo. O diabo tentando usando os demônios para entrar dentro das pessoas, para depois ir para cima de Jesus, para tentar parar a chamada de Jesus. O diabo usou Caifás, usou Anás, usou a cúpula religiosa para perseguir Jesus, para matar Jesus, sabe? O diabo se afastou por um período de tempo. Então não pense que você já venceu, ainda não. Você venceu apenas uma batalha, mas a guerra ainda não. A guerra continua. A gente vai vencendo em batalha e em batalha, em batalha e em batalha, dia após dia. A guerra só acaba quando você estiver na glória. Mas enquanto você estiver aqui, você estará guerreando o tempo inteiro. Então se mantenha firme, tá? Você orar, jejuar, você está cheio de Deus, lendo a Bíblia, não vai fazer manter o diabo longe de você. Não, more não. Jejuar não vai manter o diabo longe de você. Oração não vai manter o diabo longe de você. Ler a Bíblia não vai manter o diabo longe de você. Fazendo isso, Deus vai te dar força para resistir o diabo, para que ele fuja de você, se afaste de você. Quanto mais você orar, quando você mais buscar Deus, mais o diabo vai investir contra você. Mas quanto mais ele investir contra você, mais se você estiver cheio do Espírito Santo, estiver comendo Bíblia, orando, jejuando, obedecendo os estatutos, mantendo a sua aliança intacta com Deus, Deus te dará força para que você resista ao diabo e ele fugir de vós. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas para isso você tem que estar revestido com as armaduras de Deus. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Eu espero que Deus fale muito com você, tá? E guarde ela na tábua do seu coração e compartilhe esse vídeo para rodar o mundo inteiro. Seja um missionário. Missões é feita com contribuição, oração ou com pregação. Se você não contribui, não ora e nem está pregando, então seja um missionário agora. Clique esse dedo aí, compartilhe esse vídeo. Resista às tentações do diabo. Não aceite as migalhas. Espere pelo banquete. Deus abençoe vocês.